Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um Centralcast, direto do centro da América do Sul. E hoje nós estamos trazendo para vocês mais um assunto muito interessante, um assunto bem rico. E eu fico feliz de dessa pessoa que eu convidei aceitar o convite, ser uma pessoa bem acessível e ela está aqui hoje. Essa pessoa nada mais é que Carola Nunes. Carola, seja bem-vinda ao nosso humilde espaço. Salve Murilo, salve galera, geral que tá aí conectado no Central Cast. Pô, valeu demais pelo convite. Sempre muito bom poder trocar ideia sobre vários assuntos. E fiquei felizona com o convite e tenho certeza que vai ser um papo legal. Obrigado por aceitar. A gente ainda está numa luta aqui de conquistar também pessoas que têm a coragem de vir, mas a gente quer deixar claro para as pessoas que vêm aqui. Eu acho que é até um divisor de águas ter alguém como você aqui, para encorajar outros artistas que queiram. A gente quer que isso aqui seja uma parte do circuito, vamos dizer assim, artístico, é que as pessoas passem por aqui. E a Carola foi super gentil quando eu falei com ela me atendeu, foi acessível, bateu o real quando não podia, falou a verdade quando podia e hoje ela tá aqui. Obrigado, viu? Pô, eu que agradeço. Eu acho que a gente precisa de espaços e Sim. então quando rolam esses convites assim, obviamente que na medida do possível tem que atender mesmo. Eu falei Ah, pra você, sim. né? Eu falei, cara, minha agenda esse mês tá uma loucura. E a gente conseguiu encaixar uma Mas janelinha eu vou ter agora. um espaço na última semana do mês, rola. É, E é isso, sim. assim. Então, contem comigo aí. Obrigado, obrigado. E a intenção é essa. E a gente vai desfrutar agora de um bate-papo muito bacana aqui. Começando um pouquinho lá pela sua essência, Carola. Fiquei sabendo como que você já ganhou o nome artístico assim que você nasceu, né? Conta mais ou menos como que foi. Na verdade é Caroline. Isso. Caroline Nunes. É, Carolina Nunes de Souza. Minha mãe fala que, tipo, ela tinha uma amiga que, quando ela falou que o nome ia ser Caroline, que essa amiga dela falou pra ela assim: pelo amor de Deus, só não chama de Carola, porque Carola é feio demais. Ah, já Pode ser pegou. Carol. E aí diz que ela, quando ela tinha acabado de parir, assim, aí chegou na enfermeira e já falou: cadê a Carola? Quero ver a Carola. Então eu já saí da maternidade sendo chamada de Carola. E eu fui descobrir que eu chamava Caroline também, tipo, Um dia que alguém falou seu nome por extenso ali. a lembrança que eu tenho é de quando eu entrei na escola, assim. Eu deitada na cama com a minha mãe, minha irmã mais velha, Caterine. E aí a gente conversando, aí minha mãe, ó, eles vai ter chamada lá, então eles chamam o nome de todo mundo. Aí quando falar Caroline, é você. Tem que falar Ah, meu presente. nome é Caroline, mamãe. E aí eu passei, é muito louco, assim, porque quando eu comecei, né, ir pra escola e tal, na escola eu sempre fui Carol. Então eu distinguia isso, assim, os núcleos da maneira que me chamavam. Então, quem me chamava de Carol é porque me conhecia da escola, e quem me chamava de Carola é porque que me conhecia de dentro de casa, assim, meus Sim. parentes e amigos da família. E eu tinha vergonha de Carola, eu achava feio também, assim. Então, Certo. às vezes, quando eu tava na escola e meu primo, que estudava na mesma escola que eu vim, me chamava de Carola, eu ficava, cala a boca, Carol, Carol. Era uma coisa íntima, né, ali, né? Muito, assim, e eu achava feio, eu não gostava. E quando eu comecei a tocar na noite, foi meio que natural, assim, eu usar o nome Carola, porque eu já tinha saído da escola, então eu estava convivendo mais com as pessoas do meu núcleo ali Sim. familiar, de amizade, então era mais chamada por esse nome, né, por esse apelido. E aí quando eu comecei a tocar na noite, e aí as pessoas que me conheciam, que eu não conhecia, mas que me conheciam dos bares, assim, chegavam e me chamavam de Carola, bugava minha mente, falava, putz, mas essa pessoa já foi lá em casa, assim, tipo, eu Você ainda esquecia, estava num é, processo de aceitar, né, as e pessoas que não aí são de casa chamar você assim, né? foi um processo mesmo, assim, para eu entender que, beleza, quem não me conhecia ia me conhecer como Carola. E Carol é um nome bonito, Caroline, Carolina, são nomes bonitos, mas o Carola dá uma personalidade a mais, assim, tipo, eu acho que artisticamente encaixa muito bem, né? É, assim, eu não, Carol é não- comum, né? Tem muita, eu conheço umas 50 Carol. É, Ah, eu e tenho umas prima mesmo, eu tenho 4 Carol prima. eu tinha essa impressão na escola, assim, mas. E aí eu achava que era um nome normal, assim, né? Aí Uhum. quando você entra em outros núcleos, você vai ver que não. É, mas conheço outras Carolas também, assim, Ah, de sim. amigas da minha irmã e tal, que também são Caroline ou Carolina,
que a família chama de Carola. Inclusive, até uma delas eu conheço desde a infância, então acho que foi um rolê de, tipo, pensar assim, Carola também é um apelido comum para Caroline. Aí depois de velha que eu fui sacar que não é toda Caroline que é Carola. E aí, em que momento você decidiu, então, agora é Carola Nunes? Teve Cara, uma viradinha de chave, não? não sei, Foi assim, natural, então. foi. Então vamos voltar agora um pouquinho aqui pro seu processo na música. Em algum momento, alguma coisa te picou ali, alguém que você ouviu, o que foi que mexeu com você a ponto de você querer ser uma musicista? Eu, assim, eu gosto de música desde muito pequena. O primeiro contato que eu tive com música cantando foi porque minha irmã do meio, que é a Kalinka, eu sou a caçula, ela com acho que 15 anos ela ganhou um violão e aí começou a tocar em casa, assim. E aí meu pai até me chamava de papagaio de pirata, assim, porque toda vez que ela pegava o violão Você eu ia pra colava. perto pra cantar com ela. Então meu primeiro contato foi cantando. Aí ela me ensinou ali uns acordes, tal. Eu não tive disposição pra aprender de Foco fato. ainda, né? Muito criança. E sem contar que o violão dela era de aço, então, tipo, doía meu dedo, assim, saca? Sim, Tipo, sim. era um processo doloroso. Mas eu sempre tava junto com ela cantando, assim. Eu adorava quando, por exemplo, lá em casa, a gente é de Rondonópolis. E às vezes faltava luz no bairro, assim. E aí o passatempo pra luz voltar, Era a gente ia pra varanda de casa e ficava tocando. Então eu adorava quando acabava a luz, saca? Porque Caramba, era o que momento legal. que todo mundo se reunia pra ficar tocando violão e cantando. Até esquece o que tá acontecendo à volta, né? E eu muito pequena, assim. Meu pai também tinha envolvimento com música, ele era paraibano, então sempre teve pandeiro em casa, ele fazia umas emboladas, assim, ele mandava muito bem nos repentes. Então a gente sempre teve música muito forte em casa. Então eu E aí, vejo, pelo menos, desculpa te cortar, mas eu vejo aí então essa influência no seu som, né? sim, total. Certo. Tanto que minhas primeiras composições, assim, todas, perdão, ou era um shot ou era um baião, assim, por conta Legal. dessa vivência da música nordestina dentro de casa. E aí, tipo, eu passava horas brincando em casa, de ficar cantando na frente do espelho, dublando e tal. E aí, nesse processo da minha irmã me ensinar as notas no violão, eu virava o violão de costa e eu ficava fazendo a posição das notas no braço, na parte de Aham. trás do braço, sem encostar nas cordas, assim, Porque saca? era doloroso. Então eu passei 6 anos nessa, de fazendo lá, mi, ré. E aí um dia eu flagrei que eu tava trocando rápido já as posições, Aham. não nas cordas, mas eu já ia com o dedinho certinho, assim, falei, agora tá na hora de virar o violão. E aí minha irmã já Caramba, você teve tinha paciência, hein? Ficou um bom tempo ali paciência não, eu tava fugindo da dor, É, né? verdade, é. E Se aí poupando. aí minha irmã tinha um violão de nylon nessa época, aí eu peguei o violão dela e comecei a ela tinha, tipo, uma pilha gigantesca de revistinha, assim, de cifra, saca? Ah, eu lembro dessas revistinhas. E aí eu pegava as revistinhas e aí comecei a estudar violão, assim, sozinha. E aí isso eu devia ter uns 12 anos. E aí eu me lembro que, tipo, a primeira vez que eu pensei em tocar, de fato, profissionalmente, eu tinha um amigo na escola, que depois virou um parceiro musical também, que é o Bruno Feldman. Hoje em dia ele mora eu acho que ele tá no Rio Grande do Sul. E aí a gente combinou de começar a tocar nos barzinhos lá de Rondonópolis, isso com 12 anos. Mas a gente não sabia como que era o processo. Assim, obviamente que a gente com 12 anos não ia poder tocar em barzinho. Então a Sim. gente começou a estudar repertório, assim, montar um repertório, viajando nós dois, assim. Achando que já ia ter. É. E eu achava bonito o rolê de barzinho, Ah, saca? Eu ia legal. nos bares lá de Rondonópolis, eu via a galera tocando, nossa, quando eu crescer eu quero cantar em barzinho. Era uma parada que me chamava atenção. Mas eu tô ligado o que que é essa visão, né? Quando a gente é jovem, a gente vê dessa maneira, né? Tem um glamour ali, né? É. Tem um. E aí foi isso, assim, aí fiquei nessa pira, assim, meu melhor passatempo era ficar ouvindo música, dublando, cantando no espelho, tocando. E aí fui estudando, assim, instrumento. Aí quando eu tinha 16 anos, aí, tá, antes disso, minha irmã fez aula de violão, né, quando ela ganhou o violão e tal. E esse professor dela, que é o Valdic, ele tinha uma escola de música. E aí minha irmã vazou de Rondonópolis, veio estudar, veio fazer faculdade de música aqui em Cuiabá. E aí eu comecei a frequentar as escolas de música lá em Rondonópolis, não como aluna, mas eu tinha amigos que estudavam nessas escolas de música, que era toque, guitarra.
E aí, quando tinha recital das escolas, eles me convidavam para cantar no recital, mesmo não sendo aluna, mas para Tava, compor ali o. tava se inserindo ali aos É, pouquinhos, né? é. Então, minha primeira experiência de palco, assim, acho que foi por aí, com 12, 13 No anos, num recital. recital. A Cantando. sensação deve ser Foi muito maravilhosa. legal, cara. Eu cantava muito Malandragem da Casella. Aí Sim. nessa época eu era conhecida lá em Rondonópolis como a Garotinha. A garotinha, legal. Então eu ia perguntar, vindo um pouquinho antes, você já tinha o que que você ouvia nessa, o que que você mais consumia? Tinha estilo ou você sempre foi assim de ouvir de tudo, música brasileira? Não, eu consumi muito pouco música gringa, assim. Sim. Até hoje eu ouço pouco música gringa. Nessa época eu ouvia muito Marisa Monte e Raul Seixas. Ah, uma combinação legal aí, É. hein? Eu era viciada em Cássia Eller também, antes dela ter o boom ali de Aham, 2000, 2001. Eu gostava muito dela, tipo, eu era fissurada nela. Eu tinha quase todos os CDs e sim. então eu até Antes da explosão dela, né? Então, é, entendi, eu sei, no fim dos anos anos 90, 90 né? isso. Eu tinha uma na época do segundo grau assim, eu tinha uma assinatura que eu escrevia nas carteiras e tal, que era CERS, CER apóstrofe Uhum. S. Tudo que quanto é lugar, caderno, guarda-roupa, tudo tinha Tinha essa. essas letras. Que aí eu falava, meus heróis morreram de overdose, porque era Cássia Eller, Elis Regina e Raul Seixas. Eu ouvia muito Elis também. É, mas eu acho que minha maior inspiração mesmo, assim, sempre foi Marisa. Eu sempre fui muito, muito pirada no som da Marisa Monte. E a voz E dela, né? Eu é, sou pouco conhecedor, mas o pouco que eu conheço é fascinante, assim, a voz, o jeito dela cantar, a poesia dela. eu curto muito o jeito que ela escreve, assim. Ela fala, ela tá falando, é uma fluência, assim, É, é uma naturalidade, né? Muito orgânica a música sim, dela, né? eu acho que o primeiro álbum que eu ouvi dela foi o Verde Anil. E aí, Deu esse nome aquela, é, aquela explodida na mente. foi muito louco, Ah, assim. legal. Então, eu acho que. E aí, de gringo, acho que a única coisa que eu ouvia gringa eram as músicas dance na época, né? Que minhas irmãs mais velhas ouviam, porque eu sou temporona, assim. Uhum. Tenho 6 e 9 anos de diferença. Ah, Então, certo. elas estavam adolescentes, eu era criança ainda. E adolescência é balada, essas coisas aí, É. né? Então, mas você pegava assim de tabela, não é uma parada que você apreciava. Não, e também tem um lance que tipo, minha irmã mais velha sempre foi do sertanejo. Ah, sim. E a minha irmã do meio era mais MPB, rock and roll e Mas tal. que você viveu num meio muito rico musicalmente, né? Sim. Que legal, cara. Fico imaginando que Eu lembro que com 10 anos, minha irmã chegou em casa com uma fita cassete do Planet Hemp, Planet Ramp. que o namorado Anos dela, 90, né? hoje em dia marido, ouvia muito. E aí ela foi lá, na época a gente não tinha computador em casa, eu acho que nem era tão acessível assim também. Isso daí é o quê? 95, por aí. Aí ela foi lá e pegou toda, ficava, né, dando play e pausando, assim, pra pegar a letra e escrever. Aí escreveu a letra inteira de Legalize Já do Planet Era um numa trabalho, folha né? Antigamente, né? pra ela decorar. E aí eu lembro que ela ficava grilada, porque eu tinha muita facilidade pra decorar. E aí ela naquela, lendo, cantando junto, lendo no papel. E aí um dia eu entrei no quarto, ela nessa função, e eu cantei a música inteira, assim, saca? Tipo, com 9 anos, cantando Legalize Já, Legalize Já. Cara, que Aí ela, massa. pô, você já aprendeu? Falei, sim, você ouve essa música 15 vezes por dia, cara. E outra, a pessoa ainda tá fazendo aquilo e no que ela tá anotando ainda não tá sendo bom pra ela memorizar, porque ela ainda vai cantar acompanhando, né? É igual muita gente que aprendia. Eu tinha vários amigos que aprendia só com um caderninho no Uhum. violão. Sem o caderninho acabou com a Você pessoa. fica refém daquilo Né? É mesmo. igual a pessoa com o Waze hoje. Se acabar a internet, ela É, não chega em lugar nenhum mais. pior que é. Né? Então, Apesar que tipo, pra mim funcionou bastante essa técnica de tirar música, letra assim. no Porque processo de escrever, você acha que você já tá eu acho que memorizando? eu sou mais visual, assim. Eu sou visual também. Nesse ponto eu sou visual, assim. Então, tipo, às vezes eu vou lembrar de alguma letra, alguma cifra, eu Entendi. lembro da imagem dela no papel, assim, saca? Eu tenho um pouquinho disso. Sabe que eu lembro de algumas datas, que eu sou péssimo de data, mas eu lembro de algumas datas porque eu tenho a memória É, visual do meu garrancho escrito sim, ali, entendeu? é. Que louco isso, né? Não dá pra explicar, né? E aí você traz isso pra música, né? Lembro que a minha primeira pasta de cifra mesmo era toda à mão. Aham. Então tem músicas que até hoje eu sei tocar, é dessa época, 20 anos atrás, e que eu lembro
Eu sei como que a cifra tá, em qual que é a cor de caneta, como que Legal, tá, cara. onde que tá a cifra rasurada, Você onde que... revisita isso de vez em quando? Não, eu acho que eu joguei fora essa Ah, é? pasta, A minha cara. mãe tem uma lá guardada. Minha mãe fez violão nos anos 80, sabe? E ela tem bonitinho, eu vejo as letrinhas dela lá, que ela tocava violão antes de eu nascer e tal. Até dá umas arranhadinhas no meu violão de vez em quando. Mas ela ficou dependente da cifra, né? Ela é uma delas que ficou dependente. Cara, é muito louco, porque eu tenho uma sensação que rola uma questão de maturidade, assim, mental. Porque hoje eu tô passando por um processo que fica claro isso pra mim. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu entrei num grupo de samba e choro, que era Bionic, só de mulheres. E eu não tinha, nunca tive contato com samba nem choro em Rondonópolis, assim, não era um meio que eu frequentava. E aqui é mais forte um pouco, Aqui é né? muito forte. E, cara, eu penei muito pra tocar com as meninas, assim, porque era uma linguagem que eu não dominava, não entendia. Mesmo fazendo Violão, faculdade, né, fazendo violão também ou só cantando? eu fazia violão. Pô, violão em choro é complicado, hein? Muito. E, tipo assim, eu não entendia a linguagem, saca? E eu fazia faculdade na época de música já e tal, mas eu não conseguia assimilar o que eu aprendi na faculdade na prática do, do grupo, assim. Então, eu toquei, acho que fiquei 6 anos na Bione e eu era viciada em pasta, assim, eu não tocava sem pasta, assim, era desesperador quando a gente tava tocando, inventava e a partitura voava e tal. E aí, anos depois, eu tô num outro projeto novamente, de samba também. Não é choro, mas é samba, que é o Sas Menina. E aí a gente tem algumas músicas que a gente toca que tava no repertório da Bione, tá agora. E que agora faz tudo sentido, assim, o encadeamento harmônico. Então beleza, daqui é um 2 de 6. Ah, tá. Então, eu acho que O teu agora feeling tá. eu tenho mais maturidade para entender a teoria Sim, praticando, assim, que eu não tinha naquela época. entendi. Hoje em dia, tipo, eu achava impossível eu decorar um repertório de samba. E hoje em dia eu tenho essa facilidade de tocar um samba novo com as meninas e falar, ah, beleza, então tá, entendi. Essa harmonia aqui é aquele encadeamento comum que Você já tem pegou o vários esquema, né? sambas. Você pega o esquema da parada, né? É. E como que você tá? Ó, pelo que eu vi aí, esse meio rico que você, sertanejo, música nordestina, por influência do seu pai, irmã que ouvia uma sertaneja, outra ouvia o que que você falou? Planet Hemp, rock and Tá. roll. Cara, é bem rico. E aí você traz tudo isso aí, com certeza, essa bagagem pra sua música. Você consegue. Acho que às vezes nem é legal definir, mas você consegue mais ou menos definir a sua sonoridade? Eu já vi também, tem um pouquinho de ska também, alguns sons que você Sim. faz. Então, eu acho que o reggae, ele tá muito próximo da música nordestina, assim, né? A Muito, galera né? fala que Bob e Luiz Gonzaga são É, irmãos interessante. em pátrias diferentes, né? Se você pegar um shot, é a Uhum, mesmo base rítmica de um reggae, assim, né? sim. Tempo forte. Então, é, o primeiro contato que eu tive com o reggae foi nessa época, com as minhas irmãs. Minha irmã chegou com uma fitinha cassete também, que tinha Redemption Song, do Bob Marley. Eu adorei aquela música, mas não sabia que era reggae. É, e aí ficou guardadinho, assim. Aí a primeira banda que eu tive em Rondonópolis, que foi a Maracadagem, era uma banda que a gente tocava músicas nada a ver, assim, saca? De Chico Sainz. Não tinha um Ah, padrão, não era tinha. totalmente o que Era música que a vocês. gente gostava, a gente tocava, Aham. a gente tocou bastante em barzinho, tocamos O no Chico Sainz Calango. também é fera, né, cara? E eu nunca tinha ouvido falar de Nação Zumbi, Chico Sainz, assim, foi muito louco, porque os meninos trouxeram pra banda essa sugestão. E aí todo mundo cantando, e eu, caralho, eu nunca ouvi essa música, saca? Foi muito, muito louco, assim, ter contato com essa outra sonoridade que eu não sabia que existia. É gostoso quando a gente acontece mais quando a gente é mais jovem, a gente tem essas descobertas assim, Sim, né? E aí sim. até desperta uma sede, a gente passa a depois garimpar bastante, até Foi porque, muito né? louco, porque o movimento Mangue Beat rolou isso comigo, assim, eu Isso. não sabia que existia, e quando eu descobri foi um universo, assim, que se abriu, Foi saca? na primeira metade dos anos 90, né? É, Aí eu ainda era bem pequenininho, mas hoje eu percebo que eu observava um pouquinho, sem saber o que, mas eu lembro uhum, desse movimento aí. E foi um movimento que aí puxando um pouquinho pro meu, que eu sou do rock, né? Que vários estilos estavam pegando elementos da sim, música mais regional, né? A gente é, tinha Raimundos pegando música nordestina, você é. tinha o Paralamas chegou a gravar, acho que com eles também. também.
se não me engano. Tinha o próprio Nação Zumbi pegando, era o que era Maracatu, né? Uhum. Maracatu. Aí você tinha a Sepultura também pegando isso, É, outras bandas de heavy metal fazendo isso. Foi um momento, acho que foi um momento muito bacana assim para nós, para música regional, né? E a gente sim. ainda tem mais ainda outras músicas regionais aí a se explorar. A nossa aqui É, também, eu acho que agora tá um momento forte novamente disso, sim. assim. De redescoberta, Mas eu acho que parece. quem fez isso muito bem, assim, no começo foi justamente o Mangue Beat, assim, um Sim. movimento que eu acho que Conseguiu mais expressão, né? O Mangue Beat chegou, é, foi a Europa, Estados sim, Unidos, né, eles foram uma explosão mundial, assim. aquela É, coisa tribal, né? Uma coisa. Nossa, eu acho muito legal. Até arrepia de falar disso daí, uma coisa que vem do interior, uma coisa. É influência indígena, né? uhum. O maracatu, ele é uma influência diretamente africana, Africana, né? assim. Porque o maracatu, ele tem uma ligação com o candomblé. Tem as festas de coroação dos Sim. reis de Congo e tal. Então, é uma manifestação cultural ela atrela música, dança e religiosidade, né? Muito rico, né? Você vê essas três coisas unidas, né? É. E o maracatu é uma paixão que eu tenho, assim, também. E descobri, né, nessa época com maracadagem. E aí, nessa época também eu descobri o reggae, mas era um reggae, eu tiro onda que, tipo assim, o reggae ele é tipo droga pesada, tipo droga, assim. Você entra no reggae, aí você vai ouvir o quê? Tipo, a Cidade Negra. Você começa pelo mainstream do Você reggae, começa né? bem, você começa o mais levezinho, né? Tipo, aqueles reggae cachoeira, né? Tipo Armandinho, Ah, Planta e Raiz, aí Cidade Negra. E aí, com o Maracadagem, a gente foi morar em Floripa. E aí, em Floripa é muito forte o movimento do reggae roots lá. E aí, em Floripa, foi tipo assim, também uma outra descoberta de universo, assim. Aí eu conheci o reggae roots, que aí, o que tipo, que é o reggae lá, roots? ponto de equilíbrio, é, pure Também. feeling, Ah, certo. é, Porque também tem o Reg Power também, não tem? Que é tipo, ou pelo menos eles falam isso bastante, o Nat Roots, essas coisas, que já é um reggae mais, ou já é mais ska, sei lá. Aí eu já totalmente perdido Cara, o nessa. Nat Roots, eu acho que ele é um reggae mais. Ele conversa muito com MPB, assim. Sim. Até a questão harmônica mesmo. Porque os reggaes, esses reggaes mais roots, assim, eles não têm tanto acorde dissonante, assim. Vai ser a tríade Sim. mesmo ali, basicona, no máximo uma A, tétrade, a mas. rítmica Mas básica. o Nat Roots, ele tem. Se pegar as harmonias deles, tem bastante dissonância, que é uma coisa que Tem. a galera não usa muito no reggae. Então eu acho que o Nat Roots ele conversa bem com a música brasileira, assim, saca? Fazem uma união muito boa, né, É, das duas é. coisas, né? Mas é isso, assim, aí quando eu conheci esse reggae, assim, aí também foi paixão à primeira vista, assim, eu falei, nossa, caralho, dá pra fazer reggae assim e tal. Tanto que eu tiro onda, que é o lance de droga pesada e droga leve, porque aí depois você começa a ouvir esse Você tipo de vai reggae, você não quer aprofundando, né? mais ouvir Sim, saca, outros tipos de reggae, sim. assim. Você vai se aprofundando ali, né? Aí você percebe que, aquele outro ali não é nada perto desse. Não, não dessa maneira, Não mas bate mais, não bate. não te sacia mais, É, né? é. Legal isso, né? Como que é a música, né, cara? Dá pra explicar isso. E aí eu acho que essa minha paixão com reggae vem disso, assim, eu já tinha essa coisa da rítmica com a música nordestina, né, com o shot, que tá muito próximo. Aí quando eu conheci o reggae, eu falei, ah, tá. Então acho que aqui também pega. Eu sou apaixonada por reggae, assim, Aham, ouço muito. Inclusive, acho que as únicas músicas gringas que eu ouço, de fato, são bandas de reggae. legal. O que mais que tem de gringo aí que você ouve? Ah, cara, eu E também no meio desses aí também tem os que são, igual você falou, né? Os mais mainstream também, né? Tipo, sei é, lá, Soulja, Jimmy Cliff, Peter Tosh. mas Peter Tosh ainda é um leãozão aí do reggae. Sim, desculpa É. que é que pelo menos é os que eu mais conheço, né? Então, Jimmy Cliff eu acho que ainda é mais pop, assim, né? mais pop, entendi. É Mas, bom que eu já falo, eu mando umas besteiras aqui, que não, ela já besteira nada. corrige e a gente deixa a informação certa aqui. Então, Não, mas é porque popularizou, né? sim, Mas eu acho que mais pop do que Peter Tosh, por exemplo, foi o Bob, né? O Bob sim. é o pai de todos, assim, Foi o que pensando furou muito. mais bolhas, né? Chegou mais longe, né? Mas
Tem uma leitura engraçada, assim, a gente faz pensando nesse rolê do pop, né? Tipo assim, eu curto muito a nova música brasileira, assim, a nova cena da música brasileira, né? Tipo, Nelisa Assunção, Cel, Tulipa Ruiz. Aí a Cel tem um show cantando Bob, né? Que ela faz o Catch a Fire, que é um show que eu tenho loucura pra pegar e nunca peguei. E que é uma coisa mais mainstream. E a Annelise tem um show que é cantando Peter Tosh, que é tipo assim, Ah, é um rolê sim. mais lado B, assim, saca? Tipo, Ele representa mais esse lado, né? é lado Ele é B tão total. grande quanto, mas ele é um pouco mais nichado, É, talvez. é, O pessoal que curte drogas mais pesadas, vamos é, dizer assim, né? é. Entendi mais ou menos a referência. É Nessa onda aí, né? nessa Eu não conheço toada. esses nomes fala esses nomes aí que é bom pra gente até eu procurar, me informar. Você falou esses nomes da nova música brasileira. A galera chama de nova MPB, mas eu acho que também não é um termo muito. Apropriado. É, assim, popularizou, mas não sei se define bem. Mas é uma. Eu sempre ouvi muito mulher, né? Assim, apesar Uhum. de eu ouvir ali Raul, é, sou pirada também nem Mato Grosso, Zé Ramalho e tal. Eu sempre preferi ouvir mulheres porque eu acho que tem o lance da região, né? De canto, que é mais fácil pra mim, assim. Então, tipo, eu gostava de ouvir o que eu conseguia cantar. É uma identificação aí, tanto técnica quanto É, também, né, por ser mulher é. também, né? E, e aí eu ouço muito, assim, essa cena das novas mulheres da música brasileira, assim. Então, a Tulipa Ruiz, a Cel, a Nelis, Vamos pesquisar Mamundi. esses nomes aí, pessoal. Vamos aprender, porque aqui Centralcast é cultura também, viu? É isso, são mulheres que estão aí na cena, fazendo música de muita qualidade. Quem mais? Deixa eu ver. Eu tenho ouvido muito. Tem uma cantora gringa também que eu tenho ouvido muito, que é a Mayra Andrade. É gringa, mas é gringa mais perto daqui, assim. Ela Hum, canta em vários idiomas, assim, e um deles é o português. Então, me pegou nesse ponto, assim. Ela faz uma música bem tropical, assim, saca? é gostoso. Até fica um pouco perto de Baiana System, assim, as Ah, referências sim. de guitarra, assim, eu acho muito, muito bonito o som dela. Quem mais? Eu acho legal esse lance que você falou, tem uma coisa meio tropical, né? Casa muito bem, pelo menos eu adoro essas que abraçam um pouquinho, pegam alguma coisa ali meio caribenha É, também, né? É é. bacana, né? Eu não Eu, sei nenhum agora pra fazer uma referência, mas sempre quando eu acho alguma música que abraça esse estilo também, fica bem. Ah, igual Paralamas faz, né? sim. Sempre tem o skazinho ali, né? Bem Se presente. não me engano, o Paralamas ele começa com uma banda de reggae, né? De É, ska. E aí ska. depois ele vai indo, tendendo pro pop rock, assim. Desculpa a minha ignorância, mas eu não entendo a diferença. O ska ele é um derivado do reggae. É porque o reggae ele parte nos anos 50, 60, tinha um Mentos, que era, eu acho que é o pai de todos, assim, saca? Hum, Tipo, nunca e aí ouvi do falar. Mentos sai o Rocksteady, sai o ska, Ah, sai sim. o outro. Mas é como se fosse uma árvore genealógica, assim, saca? Entendi. Então, o ska, ele é um dos subgêneros dentro da música reggae, assim, saca? Ah, certo, entendi. E aí, hoje em dia, também já tá bem mais avançado. Aí veio o dubstep, aí veio o dancehall, o reggaeton e tal. Então, é meio que uma coisa viva, assim, saca? Mas eu acho Ele que tá todos sempre em esses... mutação, né? É, Sempre tá. mas eu acho que todos esses derivam desse primeiro, que é o Mentos, né? Mentos. Eu vou pesquisar a respeito disso aí. Interessante, eu gosto de dar umas fuçadinhas, entender um pouquinho a origem principalmente quem gosta de música, né? Sempre a gente não para de aprender, né? Mesmo não sendo o estilo que eu mais gosto, mas eu acho bem interessante. Voltando um pouquinho pra você, Carola. Como que você lembra assim mais ou menos ali suas primeiras composições? Desde o começo você já estava fazendo suas próprias músicas? Como foi esse processo? Cara, desde que eu comecei a tocar, eu comecei a compor. Eu Caramba, tinha mano, muito uma, louco. eu tinha uma pira com isso, assim, de inventar música. Certo. Obviamente, músicas condizentes com a minha Com a sua fase, técnica, com a né? minha fase e tal.
Mas eu compunha muito, assim. Quando eu comecei a tocar, com 12, 13 anos, eu compunha muito. Eu tinha uma pastinha só de composição. E eu O curtia seu processo de inventar. composição sempre foi o mesmo até hoje? Hoje você já tá Sim, mais... não, sempre foi. Eu não sou uma compositora compulsória, assim, eu não. Acontece, Compulsória não, compulsiva. certo? Eu não tenho muita facilidade para compor, assim, é uma parada que. Quando você faz, é um job mesmo ali, você tem que dedicar. Não, Não? geralmente vem de uma vez, assim, em Ah, letra entendi. e música. Dificilmente eu fico debruçada numa música mais do que Um um certo tempo. determinado tempo, assim. Na verdade, o processo de composição não é uma parada prazerosa para mim, porque eu Hum, fico com uma sensação de, tipo assim, eu tenho algo para terminar, assim, saca? Então é mais um tormento, assim, eu falo que é um parto mesmo. uhum, Eu fico ali imagino. naquela música e tal, a hora que eu termino. Ai, no Você dia seguinte que eu terminei descarrega, a né? música, eu acordo assim, nossa, eu acabei aquela música. É Ah, uma empreitada que você é, abraça ali, né? é. E geralmente é isso, assim, vem a letra com a melodia já de uma vez, aí eu sento, escrevo. Às vezes eu conserto algumas coisas que eu não gostei ali e tal. Às Mas vezes não, não também. mas é uma parada assim que você fica ali dias, semanas alimentando aquilo, vem uma ideinha, você enriquece mais, ou é uma parada que é de uma vez mesmo? Depende, já aconteceu de tipo assim, igual. Às vezes, às vezes você começa alguma coisa que tá tão legal que você não quer perder ela, né? Você meio que É, guarda pra depois. sim, às vezes eu Ah, tenho ideia de estrofe, assim, aí eu. meio solto, né? É, Entendi. mas tem música que vem, tipo. Tem duas músicas que eu fiz de. Na pressão, assim. Um amigo meu me convidou pra fazer gravar uns vídeos em Rondonópolis. Ele falou, cara, eu queria gravar 3 vídeos com você lá tocando. Você tem 3 músicas? Aí eu falei, tenho. Ele, então demorou, vamos gravar mês que vem? Demorou, falou a data e tal. E eu não tinha, só tinha uma música. E aí eu tive que compor 2 músicas até Sob pressão, é aquela interessante, hein? data. E aí foram 2 músicas que saíram de uma vez, assim. E aí uma delas, que é uma canção que se chama Já É, eu tava em casa, eu, minha companheira e uma amiga, a gente conversando, aí veio o refrão pra mim, pra ser esse Já É, eu quero ver, eu vou pagar pra ver, eu quero ver esse vou pagar. Aí eu saí correndo, assim, pra escrever. E nessa música, inclusive, tem Você um tem que trecho, salvar logo, né, a ideia, né? nessa música tem um trecho que fala, pressa de inspiração, medo de perder a mão. Porque é isso, Já assim, tá quando a falando que você inspiração tava vem, passando na hora, né? a inspiração vem, você tem que sair correndo, largar tudo, Que pega uma louco, mano. caneta. E essa música veio de uma vez. E a outra canção foi Tá Vendo Seu Moço, que aí também veio de uma vez, assim, eu escrevi ela numa tacada só. Mas aí tem outras músicas que eu acho que tem músicas mais despretensiosas e tem músicas que tem uma mensagem mais importante que eu me debruço mais. Tipo, Entendi. Somos Som, que é uma música que tá no álbum, que é a música que dá nome ao álbum. E Botânica, que é uma das canções mais recentes que eu fiz, são músicas que eu fiquei, assim, tipo, trabalhando a letra mesmo, saca? Tipo, terminei elas, pá. Aí agora eu vou lapidar aqui. Ah, Lapidar. essa rima não tá tão legal. E tem músicas que eu acho que uma rima pobre é melhor mesmo, porque, Depende, tipo, depende é da o que eu sua tô intenção sentindo. com ela, É o que eu né? tô sentindo ali Você na quer que ela seja música simples, e. quer que ela chegue mais É, fácil, né? é. Depende da mensagem, Tipo, realmente, essa né? Tá Vendo Seu Moço mesmo, tem uma rima que eu não curto, mas é isso, era o que eu tava sentindo na hora. É mais sincero deixar Legal, essa você que eu tá sendo não. coerente com o seu sentimento ali, É. né? Na hora de fazer, né? E eu sou muito pirada no lance da sinceridade, assim. Porque Legal. até esse lance, assim, eu compunha muito na adolescência. E aí depois, aí com essa banda que a gente montou, Maracadage, eu compunha também, a gente era uma banda de música autoral. Quando eu cheguei em Cuiabá, tinha um movimento muito forte de compositores aqui, que era uma galera cabeçuda, assim. E aí eu passei por um processo muito tenso de descredibilidade pessoal, assim. Eu falei, cara, eu não vou compor, porque minhas músicas têm 2 notas e são Você não extremamente. tava se achando É, eu, capaz para é. fazer algo à altura. E aí eu passei muitos anos assim sem escrever nada, sem compor nada. Entendi. E ao ponto de escrever alguma coisa, olhar, ficar com vergonha Ah, de mim mesma, assim, falar, cara, que bosta, nossa, como que eu tenho coragem de escrever isso? Então foi um processo tenso. Quando eu voltei a compor, que foi comecei a escrever coisas pra mim, eu não tinha pretensão de gravar nada, nem de mostrar pra ninguém as músicas, mas eram ideias que vinham e eu não ia deixar a ideia passar, então eu tem um pensador que fala que as ideias estão no ar.
Quem é esperto pega, assim, sabe? Então eu pensava assim, não vou deixar ninguém pensar isso daqui, eu que vou. Entendi. Aí eu ia lá e escrevia. E acho também o quanto você tá aberta também, né? É, Seu radar tá ligado ali pra é. pegar, né? E então, aí quando eu comecei a compor de novo e tal, e aí o start da minha carreira autoral, assim, enquanto Carola Nunes, porque eu sempre fui muito apegada à banda, eu sempre gostei mais de banda do que trabalhar meu nome, Carola Nunes, assim. Você acabou criando uma dependência desse formato, né? Até você Não era se. dependência, era uma. Eu tinha preconceito com o lance de Entendi. Carola Nunes. Eu achava prepotência, assim, saca? Tipo, eu Uma sou a. coisa meio É. narcisista, Ah, né? mas é uma besteira, assim, na real, né? Porque é trampo, assim. Então, e É, foi um amigo meu que me deu essa chamada, uma assim. Ele falou, parada que você já Carola, abstraiu já, você né? já tá miliano na música e tentando com um monte de banda, cara. Abandona esse rolê de banda, Na saca? verdade, o de banda acabava sendo limitante pra você, porque você tá É, dependendo de mais é. pessoas, né? E aí, um saía, aí a banda morria. Tinha que montar outra banda. Porra, aí é um processo, né? Cara, a Processo. banda é um desgaste, assim. É. E aí ele me deu esse toque. Ele falou, cara, eu acho que você tem que investir em Carola Nunes, é isso. Aí você desencanou de Aí eu banda. desencanei. E aí um amigo meu, que hoje em dia tá na Secretaria de Cultura, que é o Jean Moura, ele trabalhava no Sesc. E ele tava com um espetáculo lá. E aí ele falou assim, você tem umas... Eu já fazia sonoplastia de um espetáculo que ele tinha, que era o Rusga. Ele falou, cara, você tem umas músicas, não tem? E um dia no ensaio, eu tava com o violão lá de bobeira, cantei umas músicas pra eles, no ensaio da Rusga. Aí eu falei, tem. Ele canta aí, deixa eu ver. Aí eu cantei acho que umas 4, 5 músicas pra ele. Aí ele, a gente tá com uma peça que vai ser com os textos da poetisa Marilza Ribeiro. E a gente queria unir o poema com a canção e tal. Você não topa fazer esse espetáculo com a gente? Você canta suas músicas, a gente declama alguns poemas dela, e a gente une isso. Falei, massa, bora. Você já estava fazendo sonoplastia antes disso ou foi? Já, Ah, eu já entendi. tava. Isso foi em 2015. Eu comecei a fazer sonoplastia em 2012, 2013. Certo. E aí rolou. E aí, quando ele me chamou para fazer o show autoral, que era um projeto que tinha no Sesc, chamava Estreia, a galera abria o teatro do Sesc para artistas autorais mostrarem a primeira vez seu trabalho, assim. Legal Aí ele me isso. chamou, eu falei, não, deixa quieto, já, minhas músicas são muito simples. E não, ele, não, cara, bora, pô, vai ser legal, tal. E nessa época tinha uma parceirona minha também que trabalhava no teatro também, que é a Karina Figueiredo, que trabalhava com produção, iluminação. Ela, não, bora, eu te ajudo, eu penso a luz pra você, a gente pensa no projeto e tal, vamos. E aí, tipo, eu topei a parada e eu fui muito sincera com o público, assim, saca? Tipo, eu não quis enfeitar nada, eu toquei as minhas músicas simples do Pura, jeito que eram, 2 acordes e tipo... singela. E aí nesse rolê eu tive a oportunidade de ter o show dirigido pelo Nelson Faria, que é um bruxão da guitarra, assim, Legal. um dos guitarristas mais fodas mundiais, assim, saca? Foi guitarrista da Cássia Eller muitos anos, tal. E ele tinha vindo pro Sesc para dar um curso. Que esse show ele fazia parte de uma programação que o Sesc tinha, que chamava Semana da Música, onde vinham 4 artistas de renome, ficavam uma semana dando curso pra galera gratuitamente, assim. Legal. E, inclusive, é um projeto que tem que voltar, viu, Sesc? Porque isso daí fomenta a cena autoral da cidade. E aí, ele foi dirigir o show, e aí eu fui tocar uma música pra ele, e eu falei, seu ouvido vai sangrar, porque as minhas músicas são muito simples, são 2 acordes. Você tava bem complexada ainda com Tava. isso, né, na E aí ele época. falou assim, aí eu tava tocando Tá Vendo Seu Moço, que é uma música de 2 acordes. Aí ele falou, se for 2 acordes assim, tá massa, porque esses acordes aí tão lindos. E outra coisa, cara, acorde, depois você pega a sua música e entrega para um arranjador e ele coloca 40 acordes. Mas isso não interfere. Isso Se a não, música for boa, não ela tira a pode ter um beleza da sua acorde só. música, né? Eu falei, cara, isso me deu um puta gás, assim, saca? E Já aí eu, diminuiu o complexo que você tava, muito. né? E aí eu subi no palco e fui aberta, assim, pra galera. E É foi muito importante legal o essas show. palavras dessas pessoas, né? Isso dá Cara, a um. gente precisa, né, Precisa, precisa. de como fala, de confirmação de Sim. pessoas que a gente admira e tal. E essas pessoas, às vezes, nem percebem, né? Pra ela é uma coisa. É legal esse gesto, né? Às vezes ela nem percebe o quanto ele é importante, quanto ele É, vira uma chave em alguém, né? virou uma chave total na minha cabeça, assim, saca?
Legal. Você falou dessa música, você poderia mostrar um pouquinho dessa música pra Eu gente? mostro. Ah, então bora lá. A parte que eu É, tava. só vou ter que dar uma afinada, porque meu Sim, violão sim. tá Fica à zoado. vontade, qualquer coisa. Até que segurou. No meu argumento eu me acho, eu me invento, eu me encaixo da fruta mais doce pra satirizar. Tormenta numa bala, jogada ensaiada, tá claro, evidente, nem preciso apontar. Eu teria coisas belas pra dizer, te traria mais de mim que de você. Tá vendo, seu moço? Vamos lá, meu diretor. Cara, essa é a primeira música que você tava com vergonha de tocar? É. Essa música é maravilhosa, cara. Parabéns. Vini, pega aqui o celular pra você fazer umas imagens aqui. Nossa. Mas aqui já é ela lapidada já. Já que o. Não, Já é eu mais. já compus ela Aham. assim. Nossa, que bonito, mano. Queria tocar violão, você toca, cara. Que fera, mano. Na verdade, essa música tem uma história engraçada. Tem uma peça para violão que eu acho muito bonito, que chama Parazula. E ela tem uns acordes assim, só que ela é bem mais troncha, assim. E eu sempre Entendi. quis tocar Parazula, só que ela é uma peça bem complexa para o Complexa. violão. Imagina. E aí eu fiquei, acho que um ano tentando tocar. Eu tinha a partitura dela e tentando tocar e não rolava. Falei, já que eu não consigo tocar essa, eu vou inventar uma música baseada nessa. Então, tipo, esses acordes aqui, Aham. eles estão no arranjo de Parazula, sabe? Ah, sim. Isso aí pra mim é muito avançado, vamos dizer assim, como eu toco guitarra. Mas o meu processo às vezes é esse, é tentando executar alguma coisa que eu acho difícil, eu acabo descobrindo um caminho que eu faço alguma coisa pra mim, entendeu? É isso, assim, tipo, a galera tem um pouco de preconceito, né, com cover e tal. E, cara, cover é escola pra todo mundo que quer Sim, compor, saca? Tipo assim, os lickzinhos de sim. guitarra, tipo, fraseado, você aprende muito tirando cover. Ali no seu tocar, não sei você, mas o meu, por exemplo, às vezes eu quero um elemento do que tá ali, eu não quero a música, eu quase não faço cover, né? A gente faz música autoral. Então, às vezes o elemento que eu quero é o clima que aquela música, um clima denso, um Uhum, clima intimista. uhum. Então, aí nesse que não, eu achei um elemento naquela música, peraí, eu tento executar um pouquinho assim só para eu me achar, Saber onde que você vai encaixar o que isso, você. para me absorver talvez aquela energia daquela música, aí daqui a pouco eu já abandono Aham, ela e venho aqui para mim, entendeu? sim. Não sei como que é, tem alguma coisa parecida nesse processo que você fez aí dessa música? Tipo assim, eu achava bonito esses Aham. acordes. Você derivou E aí, deles, né? É basicamente mais ou menos mas ele isso. é uma música complexa, assim. Aham. Então, ela caminha por vários momentos, assim, mas no Essa é início, o nome dela, tá desculpa. vendo seu moço? Tá vendo seu moço. Inclusive, essa música tem um clipe bonitão. Para Azul é uma parada. Ah, é. Nossa, que bonito, cara. Nossa, eu não lembro mais nada. E no tocar ali o seu lado, claro que você tem o seu lado cantora e tal, e no tocar violonista, tem pessoas aí que você admira, que foram referência pra você? É, então, Ou sempre foi uma coisa que veio junto, assim, não, eu curto muito violão, assim. Eu sempre toquei violão, sempre fui autodidata, né? Minha irmã me ensinou os primeiros passos ali, mas aí eu fui pegando meio que sozinha. E aí, quando eu entrei na faculdade aqui, eu tive contato com um violonista que morava aqui, não mora mais, que é o Gelson Conceição. Toca pra caramba, assim, do samba, do choro, toca 7 cordas. Hoje em dia ele é casado com a Lorena Lee e mora em Brasília. E, e aí eu tive contato com outro tipo de violão, que era esse violão instrumental, solista, né? Uhum.
E aí ele que inclusive me mostrou essa peça, Para Azul. Ah, sim. E aí eu entrei nessa pira de, agora eu quero ser violonista, quando eu entrei na faculdade. Então, cheguei a estudar alguma coisa de violão erudito e tal, mas não me pegou muito, porque o foco da universidade aqui era mais período clássico ou contemporâneo e não curti. Eu sempre curti música popular. Sim. Aí eu dei uma abandonada, assim. Mas não sei, assim, hoje em dia, tipo, tem uma artista que eu curto muito, que é a Josiara, que é uma instrumentista fodona. Inclusive, abri o show dela aqui no Sesc ano passado. E ela toca pra caralho, assim, tipo, Massa. Não conheço, vou ignorante procurar mesmo. conhecer. Josiara, vale a pena. Pesquisem. Sim. Ah, vamos aproveitar, já que você está falando de pesquisar. Passa as suas redes sociais aqui, aproveitar, já fala aí que o nosso diretor vai colocar aqui embaixo. Massa. No Instagram e Facebook, Twitter, é Carola Nunes, Carola com K, aí no Instagram Carola, _ Nunes. Tem também o canal no YouTube, tem o site também, www.carolanunes.com. No canal no YouTube tem shows ao vivo, tem os clipes também que a gente tem lançado e tem sido muito legal, várias premiações aí, inclusive agora em junho a gente está indo para Brasília, porque eu tô concorrendo numa categoria como melhor clipe, minha companheira tá concorrendo na categoria produção executiva e a diretora do clipe tá concorrendo como melhor direção do clipe de Chorar. Todos Nesse prêmio indicados, legal, hein? é. Parabéns. E ano passado a gente ganhou com um outro clipe, eu ganhei como melhor clipe do Centro-Oeste Olha e aí. melhor autora do Centro-Oeste também nessa mesma premiação, que é o PPM. Inclusive, estão precisando de ajuda Isso, para poder conseguir viajar. Se tiver alguém aí assistindo, isso. quiser apoiar o trabalho dos artistas locais, Apoiem, pessoal. é Pode isso. falar aí, pessoal. Tem muito artista. Somos artistas dependentes. Sim, aqui a gente tem muito material bom aqui, né? Que tá faltando espaço, tá faltando oportunidade, né? Cara, a galera daqui é foda. E eu acho que o fato de, às vezes, o pessoal ter que dar muito sangue para conseguir Valeu. faz o pessoal ter, sei lá, o DNA dos artistas aqui tem uma personalidade própria, assim. Eu acho muito interessante isso daí. E aqui ainda é muito difícil. Às vezes eu vejo que para vários estilos ainda, como esses estilos mainstream dominam aqui, né? Uhum. As casas e todos os lugares que poderiam ser espaço, né? Para MPB, para rock, para tudo. Eu vejo que às vezes parece um deserto em alguns lugares. Dão espaço, são como oásis, Sim. né? E Não, e aqui eu acho que a gente tá passando por um momento muito, muito foda de produção artística, assim, tipo, muita gente produzindo, muita gente gravando álbum, gravando clipe, gravando single. A gente tá passando por um momento efervescente da cultura mato-grossense, assim, não só em Cuiabá, saca, mas no interior também. A gente não consegue escoar isso, né? sim, esse que é o detalhe, né? Então, e eu tenho também uma séria ressalva, assim, muito forte quando a galera fala assim, vocês precisam, porque antigamente tinha esse Sair daqui, pensamento. é isso? Não, a galera tinha esse pensamento assim, para você dominar o mundo, você precisa dominar a sua rua, depois seu bairro, depois sua cidade, seu estado. Cara, depois que inventou a internet, Isso acabou. acabou, isso é conversinha para quem não quer É uma que você desculpa. que você cresça, saca? Sim. Então assim, hoje em dia eu faço uma música, que a gente vai gravar esse papo aqui, e alguém na Bélgica vai ouvir, saca? Sim. Tipo assim, às vezes eu entro no meu Spotify for Artists, que é onde a gente tem os parâmetros, né, do trabalho lançado. Sei lá, alguém em Guiné tá ouvindo a música. Esses dias eu vi que procuraram um Shazam de uma música minha na China. Então, assim, não tem mais essa história de, Não tipo... tem mais essas barreiras que as Não pessoas estão tem, cara. colocando, né? Antigamente E tinha eu tava até falando aqui com os meninos que vieram ontem, tinha também aquela coisa da pessoa esperar ela fazer o sucessinho dele, aí alguém arrebatava ela. Praticamente era isso, né? Alguém te descobria e aí te a trabalhava. galera que ficava esperando o empresário aparecer. Entendeu? Essas coisas, isso aí talvez aconteça hoje muito, muito em alguns... Ainda acontece. Sim, sim. Eu acho que, inclusive, um exemplo bem... Isso é uma pira minha, assim, nem sei se é real, mas é uma sensação que eu tenho. Então, posso estar falando uma maior besteira aqui. Mas eu acho que um dos maiores exemplos disso é a Marina Sena.
Que eu Não acho, conheço. tipo, aquela a música que estourou dela, por suposto. Eu já deitei no teu sorriso, Ah, só sim. você não sabe. Tipo, é uma mina que ela tinha uma banda em Minas, que chamava Rosa Neon. E aí, se não me engano, a produtora do Djonga, que é um dos maiores rappers na atividade, assim, nacionais, pegou e lançou ela no mercado, mas, tipo assim, rolou muito investimento. Então, eu Sim. acho que no caso dela pode ter rolado isso, assim, de ter sido um empresário. Às vezes, Obviamente, ela é extremamente talentosa, o som dela é foda, então não tô e, tirando ela, e mérito aí, disso, quando mas encontraram ela, ela estava pronta para isso, é, né? Então é, não é só você ficar esperando, né? Se a oportunidade vier, você tem que estar pronto é. para ela, né? E essa lance de estar pronto é uma coisa que eu bato muito nessa tecla desde que eu e minha companheira decidimos gravar o primeiro CD, porque aí ela começou a trabalhar comigo, e aí ela que é a cabeça pensante na questão estratégica, assim, a gente sempre pensou nisso, assim, saca? Tipo, vamos fazer uma parada de qualidade, porque quando a oportunidade chegar, a gente vai estar Sim. pronto e vai entregar o que a gente está. Então, eu comecei a trabalhar meu som autoral em 2015. Então, de lá pra cá, a gente sempre pensa nisso, assim, cara, eu não tô fazendo porque eu quero ficar famosa. Eu tô fazendo porque eu quero ter um leque de Possibilidades, opções. possibilidade de produtos lançados e de Sim. coisas com qualidade, para que se um dia eu tiver alguma oportunidade de expandir para outros lugares, levar meu show para outros lugares, e a galera, tipo, quem que no Mato Grosso tá pronto? Eu tô Tá pronta, saca? pronta. Tipo, eu tenho clipes de muita qualidade, eu tenho Tinha um um CD portfólio de muita. enorme aí. Então, assim, a gente vai fazendo aqui sem mirar lá. Mas, Mas, né? se a hora que ir lá mirar aqui, a Essa gente tem tá tudo. tem Tá pra entregar. formatado já no padrão que eles precisam, né? Tipo assim, que é, ou seja, bastante material de qualidade, É, trabalhando bem as mídias que vocês fazem esse trabalho. Hoje em dia não tem como, o artista tem que saber, ele não é só a música mais, né? sim, É a imagem, as redes sociais, está tudo sim. atrelado. Mudou muito, né? Isso, né? Não é mais. E eu nem sou uma pessoa muito engajada na mídia, assim, saca? Tipo, eu eu uso super mal meu Instagram, essas coisas, porque eu não sou dessa geração. Eu acho que eu já virei a tiazona do rolê. Sim, Tipo, eu não mas sei lidar com essas ela mídias. não é o que te impulsiona, mas quando eu precisei falar, você rapidinho me É, respondeu. mas eu digo assim, eu não sou super presente, tipo, 520 stories e Ah, é. postagens toda semana, e não sou. Acho que até sua música fala por si, você não precisa, né? Depende do. E a Lari, que é minha companheira, ela fica super no meu pé, assim, gata, você tem que estar mais alto, você tem que estar mais presente, pô, tem uma semana que você não posta nada, eu, gata, é isso, eu sou assim. Eu acho que você tem às vezes dirigir alguém dirigir alguma coisa para de vez em quando você grava algumas coisinhas numa oportunidade só, e aí depois vai soltando assim, dando pro público, né? Já que você não gosta de estar ali. Nossa, pra mim é uma tormenta, cara. Às vezes, igual semana passada, eu tive num festival da canção em Rondonópolis e aí eu ganhei o festival. Aí ela foi comigo, aí ela, Inclusive a gente tem que falar porque ela é super premiada, pessoal. Vamos falar dos prêmios aí que ela ganha e eu, inclusive eu, tá concorrendo a mais prêmios, né? eu gosto de troféu. É. E aí ela tem que tirar foto pra postar. E eu já tinha tirado a roupa, assim, sabe? Eu ia dormir. Sim. Aí ela, não, vamos tirar foto, não quero saber. Aí vai lá, eu vesti a roupa de E novo, pego o você, troféu. você que muda bastante de visual, tem que sempre estar, tem que pelo menos ter umas fotos para atualizar, né? Pior Eu que não é. sabia, eu imaginei que você ia chegar aqui, mas também foi muito tempo que eu te vi. A última vez que eu te vi, você tava de dreadlock ainda. Não sei como que. Não, eu tirei na pandemia os Na dreads. pandemia. Ah, sim. Eu tenho é a segunda vez que eu tinha tido, né? E Aham. aí, primeira vez eu fiquei acho que 5 anos. Aí raspei no zero. Aí agora na pandemia também, já tava uns 4, 5 anos. Eu acho que eu Uhum. vi a fase raspada também. Eu acho que eu vi, se eu não me E eu já engano. tô louca pra raspar de novo. Ontem eu quase meti um zero aqui. Eu tenho muito essa inconstância É, capilar. Eu, legal. quando eu preciso de alguma mudança na vida, minha maior mudança É assim, no é cabelo. cabelo. Ah, É, legal. Ali é uma maneira de se manifestar também, né? eu curto. E mas eu vou falar um pouquinho dos prêmios. Ela, para quem não sabe, ela tem vários prêmios. Eu já, no meu caso, eu vi aí vocês foram indicadas, né? A indicação por si só já é um baita de um Já. reconhecimento, né? Mas vamos falar do que você já ganhou, quantos troféus. A sua sala de troféu deve estar repleta lá de coisas.
Cara, eu comecei nessas pira de troféu aí com o Festival da Canção no interior, assim, saca? Aham. E eu sempre curto concorrer nesses festivais na categoria em música inédita. Porque outras categorias eu acho que eu não tenho cacife vocal pra concorrer, assim, tipo MPB, a galera vai cantar, a galera destrói, assim, E saca? música inédita é o quê? Você faz uma coisa já para É, pro evento? você pode apresentar uma música sua que não foi lançada ainda. Entendi. Não tem nenhum Então, registro, é, né? Entendi. então ganhei em Primavera do Leste, em Campo Verde, com a canção Somos Som, quando eu não tinha lançado o álbum ainda. Aí, recentemente, ganhei Alta Floresta e o de Rondonópolis com a canção Botânica, que é uma música que eu não lancei ainda. E aí, com o Tá Vendo Seu Moço, a gente ganhou mostra de festivais de clipe, de cinema. Com o clipe de Chorar também a gente ganhou alguns festivais ano passado, festivais de cinema, festivais de videoclipe, voto popular, voto de júri. E aí teve uma indicação que a gente não ganhou, mas que, tipo, esse sim, assim, só o fato de ser indicado já é muito E massa. disputar com outras pessoas feras também. Que foi o, com o clipe de Chorar também, a gente foi indicado em 2 categorias no prêmio MVF, Video Festival, que é uma premiação que acontece mundialmente. E aí, na edição aqui do Brasil, a gente foi indicada, tipo, numa das categorias eu tava concorrendo com a Jussara Marçal, que é uma, Peso pesado. tipo assim, a Jussara Marçal sei lá, um ícone aí da Né? música Aquela que você vai, nacional. caramba, só de eu estar no mesmo É, ali já, né? tipo assim, a gente não ganhou, mas a Aham. indicação já é um prêmio, saca? Porque Entendi. quando a gente fez o clipe de Tá Vendo Seu Moço, a gente pensou nisso, assim, tipo, esse a gente não vai colocar no MVF, mas o próximo é a meta, saca? Sim. É concorrer no MVF. Então, porque eu acho que o MVF é o Oscar dos clipes, assim, mundiais. E Não aí, com sabia. outro clipe que a gente lançou no passado também, que é o clipe da Pressa, a gente entrou e ganhou menção honrosa nesse mesmo festival, só que em Bogotá. Olha aí, Então, internacional. foi muito massa, assim. E, cara, a gente não é que eu sou pirada em prêmio, sou competitiva, não é isso, assim. Os festivais da canção é legal porque rola uma premiação em dinheiro, então Sim. é mais uma questão financeira mesmo do Que que. fomenta a sua obra ali, E né? tipo, eu posso ir lá e cantar uma música minha e divulgar o trabalho. Mas quando a gente inscreve nesses festivais de videoclipe, é mais por uma questão de valorização de toda uma galera que trampa, assim, porque geralmente quando a gente faz clipe, a gente Porra. faz com. A gente é meio megalomaníaco, assim, a gente faz com pegada de cinema mesmo. Então, sei lá, E 20, tem, 30 pessoas então tem todo. envolvidas. Isso é um prêmio para essas pessoas, né? Justamente, saca? É um portfólio para essa galera São conseguir. pessoas que são quase que assim, para os mais leigos, ficam invisíveis porque elas estão por trás das É. câmeras e as pessoas não entendem a importância delas, né? E é uma galerona trampando junto, se dedicando. Então, eu acho que essas premiações vêm pra chancelar, assim, tipo, cara, vocês estão mandando muito bem no que vocês Sim, estão fazendo. Porque, legal. pra mim, de fato, eu não tenho mérito nenhum nesse quesito, porque eu sou artista que tô ali Na cantando e tal, frente. mas no Quem tá clipe. performando mesmo é o É, pessoal por trás ali, é. quem roteirizou, filmou, fotografou. Então, e aí, agora a gente tá nessa expectativa aí com o PPM, que é o Prêmio Profissionais da Música, que acontece em Brasília, que é um prêmio nacional, assim, E eles também. são de qualquer estilo musical, É. nacional? Ah, legal, bom saber. A gente tá produzindo clipe também. Vamos produzir, já tem um para sair e outro que a gente vai fazer, né? Bom saber, né? Pelo É menos se isso, cara. inscrever ali. Tem que se inscrever, porque essa galera tem que saber o que a gente tá fazendo aqui. Sim. Tipo, quando a gente se inscreve, tipo assim, tem muita coisa que eu me inscrevo, que eu sei que eu não vou passar, mas que eu quero que as pessoas saibam que tem uma mina lá em Mato Grosso que Sim. tá fazendo. Você já está ocupando um espacinho É, ali, né? Você tá, sua cultura tá. Alguém vai analisar, alguém de vai alguma ver, maneira isso aí vai. alguém Uma vai ver, sementinha você está saca? plantando de alguma maneira, né? É E é isso. por fases? É fases Esse, seletivas? Como esse que é? PPM ele, na Ah, verdade, ele é bem longo, assim. entendi. Você se inscreve nas categorias que você quer concorrer. Aí tem a primeira votação, que é voto popular. Então, assim, Que quem já dá uma bela de já uma. lima, quem não tem o mínimo de votos. Aí depois do voto popular é o voto dos curadores, Já vai que aí ficando também já dá uma, mais uma uma filtrada, né? limpada ali, uma filtrada.
E aí agora é Tá na o última voto fase agora. final do júri técnico, assim, de... Aí Legal, tem várias pessoas envolvidas no júri técnico, que são pessoas do Brasil inteiro, assim, também, em cada área, saca? bacana. E nessa história já são quantos clipes? Eu tô com 3 clipes da minha nova fase, assim. Tem um clipe também que foi como premiação de um concurso que eu participei no EBM Mato Grosso. Ah, legal. É, que aí esse clipe é uma produção deles, assim, né? Mas clipes com a nossa produção, roteiro e tal, são 3 meus. E agora a gente tá no processo de finalização do clipe de um outro projeto que eu tenho, que é a Banda Calorosa, que a gente acabou de gravar o clipe e provavelmente vai ser lançado até julho. Certo. E gravações, materiais, você lançava como EP, CDs mesmo? Eu Como que tenho era? um EP e um CD lançado, E né? agora Um álbum. também tá acabando, não tá? Também agora já é direto nos streamings, como que O CD eu lancei porque eu queria ter a a parada mídia, né? física, assim, porque também tem algumas coisas, algumas premiações e É alguns importante ter o festivais que material, você né? tem que mandar o É físico, né? quase que um cartão de... É, virou um cartão de visitas, né? É. Apesar que não, assim, tipo, igual a gente vai muito pra feiras de música em São Paulo, por exemplo. Tem Certo. assim. Cara, se você chegar com um CD lá e entregar pra alguém, a galera vai te dar um tapa na cara, assim, sabe? O que rola hoje em dia é o O cartão povo tá ficando mesmo. bravo de quando você paga em dinheiro, imagina um É, CD. é. Então hoje em dia rola cartão de visita mesmo com QR Code ali que já Sim. joga pras plataformas e é isso. É, mas o CD foi uma parada que eu quis fazer mesmo pra, tipo, pra presentear a família e tal. Presentear. Porra, sou amarradão um dia, queria ter uma grana de fazer. Inclusive, tá voltando a onda do vinil, né? E os Cara, vinil. vinil eu E é tenho uma. muita vontade de fazer. Porra, mano. Mas é, tipo, muito caro. É Nessa muito época do caro CD eu pra uma orcei. tiragem minúscula, né? É, tipo assim, o CD, quando eu prensei ele, sei lá, eu paguei R$ 5 a unidade ele todo, né? Aham. Completinho, pá, lacrado. Isso nos dias de hoje? Não, né? Não, Hoje em isso dia já deve ter foi. desvalorizado bem, deve ter bem É, mais. não, acho que não, acho que deve estar por aí. É Uns 5 ainda? pila a unidade. E o LP, quando eu orcei, era tipo R$ 100 a unidade, assim, Ave saca? Maria. Só ele, Não, com, com com capa. capa, ele pronto, mas aí, tipo assim, você vai ter que ter um projeto gráfico pra isso, então, né? É, que Tipo, já vai só o encarecendo. bolachão ali na capa de papelão deles lá Uhum. e com plástico em volta e tal. Aí eu falei, deixa quieto, acho que não vai ser o momento. Mas eu tenho aspiração de lançar É uma coisa legal. uma edição especial, assim, numa data comemorativa, de repente. Afinal, já são quantos anos de carreira já aí? 20, 20 anos, já tá perto. Você merece se presentear com isso, eu né? acho, né? Acho que já tá. É. E vamos É, falar também dos outros projetos que você tem. Tem o Trio Sussuarana, né? uhum. Inclusive eu conheci a Caju e também tem a sua irmã, né? Kalinka. Somos em 3 lá. Eu faço zabumba, Kalinka faz triângulo, Caju rabeca. E você já tinha essa experiência percussiva também? Sim, por conta do maracatu. Ah, certo. Tipo, toquei um tempo com o Buritinagô, que é um grupo de maracatu que tem aqui. Nessa banda lá de Rondonópolis, Maracadagem. Eu tocava percussão também na banda. E a Zabumba e a Alfaia tá ali meio que perto, assim. Ah, sim. E aí estamos tocando aí, tipo, na real o Caju me chamou pra esse trampo ano passado por conta das festas juninas. Kalinka sempre tocou junto. É, elas tinham um projeto das músicas autorais do Caju. E aí as meninas me chamaram, falei, bora, vamos ver de qual que vai ser. E aí foi massa, assim. Eu gosto de tocar com minha irmã. Na época da Bione, minha irmã também era da Bione, minha irmã tocava Uhum, percussão no grupo. certo. E minha irmã que foi a minha mentora, assim, ela que foi abrindo os espaços pra mim em todos os lugares, assim. Então, eu curto Imagina a muito estar no sintonia que palco com vocês ela, devem ter, assim, né? Deve ser algo muito natural, né? muito. E aí entra a E, Rabeca ainda. e Eu tá, quero ver esse trabalho de vocês. Eu queria, se um dia for possível, a gente tem que só dar uma melhorada técnica aqui, né? Porque são instrumentos, né? A nossa acústica aqui. Mas se tudo der certo, vamos trazer o trio aqui. massa, bora Vocês vêm? Então, beleza. Então. falar com Um a dia galera. desse eu vou conseguir remarcar com a Caju, que ela, como ela não mora em Cuiabá, a agenda dela é um pouquinho restrita, mas a gente vai. Logo que você vai estar aqui, hein, Caju? A gente vai conseguir acertar essa agenda aí. E aí tem também As Meninas, que é um grupo de samba de mulheres, que eu faço o violão.
Caramba, você faz muita coisa, hein, Carola? Tá, então, ó, vamos ver aqui. A sua carreira, a Carola Nunes, É, o Suarana, essas essas meninas e meninas, calorosa. calorosa. Então, essas meninas é grupo de samba, É, feminino, todo feminino? é, Legal demais. somos em 6 mulheres lá. E, cara, na real, acho que a agenda mais cabulosa mesmo, assim, atualmente é dessas meninas e da calorosa. E a Eu calorosa? O tenho que que é a tocado pouco, calorosa? assim. Calorosa foi um projeto que eu sugeri pra minha banda, são os músicos que tocam comigo no meu trabalho autoral. Só que em outra roupagem. A gente mistura lambadão, rasqueado, Ah, que cururu, massa. com reggae, com pop, música eletrônica. Era uma parada que eu sempre tinha vontade de fazer, de me aproximar de músicas dançantes Regionais. locais, regionais. E o eletrônico que é meio universal também, né? E aí, tipo, eu sempre tive vontade, mas eu não sabia como que isso ia acontecer. E, tipo, tava recente lançado meu álbum e tal. E aí veio a pandemia, e aí a gente parado, sem fazer nada em casa e tal, todo mundo sem tocar. E aí saiu o edital do município, e, Incentiva a cultura? e aí nesse edital, tipo, pontuava bem projetos regionais, assim, né, com a temática de destaque para cultura regional. Aí eu falei, cara, é agora, é o momento, a gente tá parado, não tá tocando, então assim, a gente vai ter tempo de estudar, de se aprofundar na parada. Isso Com é... incentivo financeiro, que a gente Aham, com tá certeza. sem tocar. Aí chamei os guris da banda, eu falei, cara, vocês topam? Meter a cara. Vamos se debruçar aí sobre esse tema. E aí foi muito louco, porque em Rondonópolis a gente não tinha muito costume lá de ouvir músicas regionais, assim, tipo Rasqueado, Lambadão. Rondonópolis é uma cidade de. Foi a comunidade paranaense, né, Tá que mais pra lá do que dominou pra cá, lá. né? Então, assim, lá houve muito sertanejo e tal. Então, eu achava que eu não tinha essa vivência da música regional por conta da minha infância. Mas aí foi muito louco, porque, tipo assim, quando a gente começou a pesquisar o repertório, para entender, né, célula rítmica, motivos, e, cara, foi um tapa na cara, assim, de tipo assim, tudo que os meninos traziam pra mim, que o Paulinho, que é o baixista, que é pé rachado, assim, Uhum. saca? Tipo, sempre tocou muito, ouviu muito dessas músicas, trazia, ó, ouve isso aqui. Eu ouvia e falava, cara, eu lembro disso. Tipo assim, era uma lembrança que tava Já tava em você ali, inconsciente, assim, tava tipo, incubado, né? tava incubado, cara. E aí foi um processo de destravamento, assim, saca? De memória, de. Falei, Prazeroso, caralho, foi inclusive. muito legal. Tipo, até arrepio de pensar, porque foi Massa. muito massa. Tipo, de achar que eu tava distante e descobrir que não, que aquilo dali tava me rodeando o Dá tempo uma coisa inteiro. meio nostálgica, assim, parece. E foi muito louco, porque o Joey, que é um dos integrantes da banda que traz os synths, os samples, percussão, ele também é de Rondonópolis. E ele teve a mesma sensação que eu, assim. Que legal. Hoje em dia ele mora em Bertioga. Então a gente passou o primeiro ano do projeto se reunindo online, discutindo as músicas, as referências e tal. E aí a gente montou um grupo e mandava as referências lá. E aí o Joey veio com a mesma sensação. Ele, cara, eu achava que eu não conhecia Lambadão e Rasqueado, mas todas as músicas que vocês mandaram pra eu Que ouvir, massa, eu mano. tinha memória dessas Reativou músicas. alguma coisa ali, né? Que louco. Então, assim, a gente achava que não chegava lá, porque não tinha Entendi. consciência, mas na real chegava e a gente ouvia muito lá também, nos bailes da Tava, cidade, tava no assim. DNA ali, É. né? Que louco. Então, foi muito legal esse processo com a Calorosa. E aí a gente entrou em estúdio sem saber o que ia acontecer, saca? Dessa miscelânea toda de, tipo, do Que regional. também dá um gostinho gostoso também, né? Muito. Você não ter Tá cortando mato ali. você não sabe o que vai acontecer, então qualquer coisa que acontecer pode ser É. massa. E a gente chegou numa sonoridade muito legal, assim. Esse material tá no Spotify. Tem um EP, a gente lançou um EP que chama Pacu e Pequi, Pacu e Pique, vamos procurar aí no Spotify e em Calorosa. outras mídias em Tem um streaming. mini doc desse processo também no Ah, YouTube. legal. E a gente lançou no começo do ano uma session ao vivo. São 3 faixas que tem nesse EP. E esse ano a gente pretende lançar mais 2 singles. Um em parceria Legal. com o Paulo Monarco e um outro, uma canção nossa, assim.
E foi muito legal o processo da Calorosa, porque esse rolê, a gente chegou numa sonoridade nossa, assim, dessa junção, que eu acho que dá até uma bugada na cabeça da galera eu fiquei curioso agora, de porque não saber o que é, assim. tem eletrônico com nossa música regional, né? Sabe que quando eu tava criando o podcast, eu tava procurando fazer uma vinheta, tô até falando com a pessoa certa, né? Uma sonoplasta aqui. E eu queria pegar o regional e pegar o eletrônico, porque o eletrônico foi uma coisa quase universal, né? Sim. Ele agrada a gente no mundo inteiro, né? Então eu queria pegar, só que eu não tava sabendo como encaixar esses elementos, sei lá, um ganzá, alguma coisa assim com um ritmo meio trance, assim, alguma coisa. Mas é uma parada que ainda vou reativar essa ideia de fazer uma vinhetinha pro começo do nosso podcast. Vou Cara, pedir uns toques com você lá. Dá muito bom, porque quando você desloca alguma célula, alguma nota forte, ou tira alguma coisa, vira outra coisa, mas que a essência tá ali, assim, saca? Sim. Então, a gente experimentou várias coisas, assim, no estúdio, foi um processo gostoso. Ele tá ativo, ainda o grupo? Sim, a gente inclusive toca no Festival Forró da Lua Cheia, no interior de São Paulo, esse ano, dia 9 de junho. Aí, pessoal. A gente tá com a agenda cheia esse ano. Vamos, Carola, vamos mostrar mais algum trabalho seu, então? Bora. O que você tem aí? Mostrar alguma coisa mais atual aí. Eu esqueci de perguntar, né? Antes de você começar, como que foi o processo aí da pandemia para todo mundo aí, né? Para muitos foi um reset, para muitos foi um baque. Para mim foi um baque, mas que depois me fez. Cara, pra mim na pandemia eu só tava tentando sobreviver, assim, tipo. Apesar não enlouquecer. Eu tinha uma posição privilegiada, porque minha companheira trabalhava CLT, então eu pude me dar o luxo de não tocar, não me expor. Fiquei neurótica, assim mesmo, assim, tipo, comprei um microfone pra mim, sabe? Tipo, qualquer lugar que eu ia tocar, eu subia no palco, metia meu microfone lá, não compartilhava o microfone com ninguém. Virei a tiazona chata do rolê. Mas... E esse rolê, só voltei a tocar na noite depois da segunda dose, mas por conta desse meu privilégio de ter em casa uma pessoa que tava segurando as pontas. Certo. Mas o isolamento te afetou de alguma maneira? Muito. Esse que foi difícil, tipo né? Assim, eu tive muita crise de ansiedade durante o isolamento. Isso, eu também. E aí foi... Inclusive a música que eu posso tocar aqui agora foi uma música que eu fiz durante a pandemia por conta disso, assim, porque aí eu comecei a pirar em planta, a gente começou a encher a casa de planta. É botânica? É. Ah, legal, vamos E eu tinha um rolê também de... Toda vez que eu tava numa crise de ansiedade, eu ia compor pra tentar... mais parecida. Tentar focar em outras coisas. E essa música surge nesse momento, numa crise de ansiedade, assim. Você tipo... canalizou e fez uma música, né? Então pode mandar pra nós aí, então. Eu sou a futura estação, pessoa em ponto de ebulição. Sou parte de um universo infinito, reflito só a planta em risco de extinção. Cobaia de um destino já escrito, do Pantanal sou bicho, solo e vegetação. Ecoa, semeando a plantação. Pessoa, se faz extensão. Me mostra o que é bonito que te encanta. No teu peito faz canteiro e me planta. Se perca no meu tronco labirinto, permito que teu guia seja tua intuição. Eu planto a muda no meu canto, assim eu planto. Sou samambaia, afrontosa esparramando. São meus esporos sonoros a me libertar. Teia
as rizomas de ideias vão enraizar. Eu sou orvalho sob o sol em evaporação, dama da noite, ora pronobis, planta coração. Mais que costela de Adão, sou a própria erva, a rosa no deserto que vai vigorar. Eu sou cometa nebulosa de Andrômeda, poeira cósmica, eu sou interestelar. Sou a jiboia se arrastando na varanda, comigo ninguém pode, nunca poderá. Lança de Ansan, Túria, Venca, Flor, Estrela, espada de São Jorge, Cosmos, Cróton, Trepadeira. Plantas, flores, folhas enfeitando a jardineira, sigo cultivando terapia milenar. Caramba, que fera é essa, hein, Vini? Meu pai que vai adorar ela, que meu pai também, ele fez um jardim lá, ele conversa com as plantas dele. A hora que ele acho muito louco, porque minha mãe é pirada em planta também. E aí toda vez que ela ia viajar, na minha infância, adolescência, que eu ficava em casa com meu pai, ela falava assim, pelo amor de Deus, não deixa minhas plantas morrerem. E eu nunca entendi qual que era a pira que adulto tinha em planta, hoje você saca? entendeu, né? E aí, hoje em dia, eu acho muito louco. Eu falo, caralho, não sei se foi os cabelos brancos ou a pandemia que me trouxe essa conexão com a natureza, assim, mas apesar que eu sempre fui muito encantada com a natureza em si, mas eu nunca tinha tido pira com planta, assim. Hoje em dia, eu e Lari somos daquelas loucas que vai na casa de alguém, olha uma mudinha e fala assim, vamos trocar umas mudas aí, sabe? Minha mãe agora também vem aqui pra cá e fala, essa planta tá feia. Aí ela manda muda pra gente, a gente manda muda pra ela. Eu tô pegando por influência do meu pai. Então, tipo assim, às vezes eu compro algum macho pra ele, eu pego uma plantinha e levo pra ele, e o papo é esse. Eu, pelo menos a minha sensação de lidar com isso é que eu tô mais... Não tem coisa mais pura do que uma plantinha ou um animalzinho também, né? Então, tipo assim, eu sinto que eu tô mais perto da luz, vamos dizer assim, quando eu tô lidando com isso daí, porque não tem algo mais. Eu acho a natureza muito louca, assim. Inclusive tem uma frase que eu digo que eu não confio em quem não repara na lua. Legal. Cara, a lua é uma... E você faz umas referências legais aí, inclusive pela astronomia, astrologia, né, Andrômeda. Você gosta, você curte? Ou às vezes você precisa, quando você quer, você precisa dar uma... Não, tem um rolê, assim, tem palavras que eu acho bonitas. E aí, tipo assim, a maneira que eu encontro de aproveitar da beleza dessa palavra é fazendo música com elas, legal. Assim. Então... explorar essa palavra. O lance... Eu sempre gostei da palavra Andrômeda. Eu acho nome bonita forte, a palavra, né? Andrômeda, assim, Verdade. saca? Mas aí eu fui pesquisar aqui que era, né? O lance de Andrômeda e tal. E aí eu saquei que era uma nebulosa, eu gosto também dessa palavra. E aí eu fui entender qual que era a classificação de nebulosa, por que nebulosas existiam, o que é Andrômeda. E aí, nessa música também, tipo, nesse final eu precisava de um monte de palavra para finalizar, né, que era um trecho mais rápido, né, Lança de Ansan, Túria, Venca, Floresteira e tal. Aí eu abri o dicionário de botânica e... Pra não falar bobagem, né? E aí eu fui selecionando o nome de plantas que eu mais achava bonito, assim, tipo Antúrio. Eu acho lindo esse nome, Antúrio. Avenca. Tem uma outra planta que eu acho bonito o nome. Tem muita planta com nome lindo. E aí eu tenho maior vontade. Essa música ainda é uma que eu tenho vontade de ainda mexer na letra, assim. Esse final eu tenho vontade de, em vez de repetir o trecho Lança de Ansan, Túria, Venca, Floresteira, aumentar para outros nomes que eu acho bonitos. Mas já tá demais, hein? Parabéns, cara. Valeu. O meu pai vai adorar essa música. ela já tá. Ela ainda não tá. Tem ela no YouTube. Tem no YouTube. Tem uma session que eu fiz com ela. Minha avó tem um jardim assim que você fica cabeça de ver o jardim. Aí tem. Eu não sei o nome das plantas, mas tem tudo quanto é tipo lá. Quando eu fui tocar ela em Alta Floresta, foi engraçado, assim. E aí eu desci do palco, aí veio um monte de tiazinha, assim, pra mim, saca? Ai, que linda sua música! Eu tenho metade dessas plantas que você falou, eu tenho em casa. Aí teve uma outra galera que chegou e falou, você é da biologia? Porque a hora que você falou rizoma, esporos, só a gente da biologia que sabe o que é. Da biologia ou da botânica, né? Verdade, cara. Parabéns, ficou muito bem elaborada. Valeu. Então vamos mandar mais uma que você queira aí. Então teve essa que foi no período da pandemia, né? As pessoas tiveram realmente que, quando dava as bad, tinha que canalizar para alguma coisa, né? Pra mim funcionou bem. Uma coisa que me ajudou foi que eu sempre fui um guitarrista meio desleixado.
Mas aí eu comecei a ir pra guitarra como uma terapia, sabe? Uhum. E eu fui entender também que o instrumento a gente tem que estar íntimo dele, ou seja, Sim. todo dia pegando ele, né? Como eu fiquei anos sem violão, o violão é aquele instrumento fácil, você deixa em cima do É. sofá, você pega. E como eu ficava só com guitarra, guitarra toda vez aquela burocracia, pluga, Uhum. liga, era uma coisa que ficava meio de canto. Aí na pandemia eu comecei a todo dia, mesmo que eu não queria. Sim. É igual, sei lá, ir pra academia, sabe? O corpo Uhum. não queria, mas aí hoje eu me sinto mais próximo do instrumento, Sim. né? E isso ajudou também a não pirar. Embora eu tenha que procurar terapia, essas coisas aí, porque a pandemia foi bastante danosa, né? Só Cara, foi que, cabuloso. só que também me fez me mexer, e tanto que o podcast veio a partir disso, sabe? Eu senti que rolou isso, assim, tipo, eu fiquei, sei lá, a última vez que eu toquei foi em março de 2020, e aí eu voltei a tocar em novembro de 2021, então eu fiquei 1 ano e meio Nossa. paradona, assim, fazendo live em casa, mas eram coisas, tipo, de 1 hora no máximo. E pra quem faz direto igual você, né, cara? E aí eu lembro que o dia que eu fechei, eu lembro que assim, eu tomei a vacina, a segunda dose em novembro, aí eu calculei quanto que ia dar os 15 dias, foi dia 21 de novembro que eu voltei. E aí eu já saí marcando, assim, com a galera, saca? Tipo, aí já fechei um monte de barzinho. E aí minha namorada falou, cara, Uma você sede, tá né, que você ferrada, tava. cara. Tipo assim, tem 2 anos quase que você não toca, aí você já fechou um barzinho, foi você 3 horas, você aguenta? Ah, não é Isso possível que eu não vou e aguentar, você tava saca? em forma já pra essa pegada ou não? Então, eu achava que tava, mas não Ah, tava. você sentiu quando você voltou? Eu senti, cara. Foi, É, foi punk. Mas aí depois, agora, tipo assim, eu nunca toquei tanto quanto eu tenho tocado pós-pandemia, assim, tipo, por conta desse monte de projeto. Tem dia que eu toco 3 vezes no dia, assim, saca? Toco no almoço, início da noite, final da noite, tipo. Então, profissionalmente, nunca foi tão bom pra mim quanto foi agora pós-pandemia, porque eu entendi. acho que a galera tá no gás de, A galera tá no gás. de aproveitar a O vida, assim. isolamento fez as pessoas quererem aproveitar um pouquinho mais, dar valor a isso, né? E eu tenho que aproveitar isso, assim. Então, eu sinto hoje em dia o lance da idade, porque eu tô com 36 anos, então, assim, querendo ou não, é diferente já o gás e tal, mas eu falo, É, ah, não, gata, tipo, nem Mato Grosso tá fazendo show aí com 80, não é possível que com 36 eu vou pedir arrego, saca? é. Fecho tudo que aparece pra mim, eu, bora, vamos, vai dar tempo. Toco até 9 horas lá, então 9h15 eu chego aí e começo aí. Não, é legal, você fala, pelo menos você passa pra gente que, embora é um trampo, é a sua vida, mas parece que é aquela coisa, né? Parece que quando você tá fazendo o que você ama, você nem encara como um trabalho, né? É. Fica leve pra você, né? Então parece, pelo menos é o que você passa, assim, que pra você é algo muito natural, até divertido chega a Eu ser. curto pra caramba, cara. Eu sou muito sortuda de trabalhar com o que eu amo mesmo. Ah, legal. Que é uma diversão. De fato, é uma diversão. Sim, sim. Pessoal, então vamos encaminhando pro final aqui. Eu, por mim, esse papo ia muito mais longe, mas a gente vai ter outras oportunidades de explorar, que já estava conversando com a Carola, com outros projetos, trazer outros projetos aqui, outros colegas. Então, você quer mandar alguma aí para finalizar? O que você acha que cabe aqui pro final do nosso episódio? Bora. Vou fazer então uma da Calorosa, versão Isso, pode fazer. acústica. Mandar um abraço para meus parceiros Vini, Paulinho e Ian, da banda Calorosa. Brunel Joy, que tá lá em Bertioga. Essa daqui se chama Manifesto Calorista. Antes, queria agradecer demais, Murilo, pelo Ah, convite imagina. aí. Vida longa ao Centralcast, foi muito legal trocar ideia contigo. Eu que agradeço a sua vinda. E espero voltar aqui com todos os meus 172 projetos. Vai, tá? Todos os projetos você pode vir dar vazão aqui. E para mim é um prazer ver você tão de perto aqui. Não é qualquer um que também tem a Carola na frente assim, então eu tô sendo premiado aqui. Fora do eixo do progresso, no cesso do universo, na América do Sul. Tamo no centro geodésico, entre o céu e o inferno, entre a Europa e o Xingu. Um tanto à margem do tempo, no descaminho do centro, mas nunca atrasado. Chego trazendo notícias entre arroba e novilha, arte aqui é mato.
equivocação ou equívoco lado a lado. Aqui mais valia é a vida de gado, semente que brota no meio do pasto. Trago prejuízo pro povo do agro. Sou filha da terra, sou filho do mato. Vida ribeirinha tá tendo pecados, filho de bugre de pé rachado. Sou filha da mata, sou filho do mato. Um tanto à margem do tempo, no descaminho do centro, mas nunca atrasado. Chego trazendo notícias entre arroba e novilha. Arte aqui é mato. O agro não é pop. O que é pop é ignorância. O mato não é pop. Pop não conhece a nossa dança. O que é pop é ignorância. O mato não é pop. Pop não conhece a nossa. O agro não é tech, não é pop, não é tudo. O mato cresce num instante, engole o mundo. O agro não é tech, não é pop, não é tudo. O mato cresce num instante, engole o mundo. Eu fui ousada de fazer essa, porque essa música aqui são três vocalistas e eu tentei fazer os 3 vocais de uma vez. Não, mas tá ótimo. É isso. Manifesto calorista. Parabéns. E olha, tem uma crítica aí, né, pra gente, pro pessoal aqui do agro aqui, né? Tem só uma leve cutucadinha. Uma cutucadinha, né? E aí você falou do centro, né? A gente tá aqui, né, no centro geodésico e tal. Parabéns, cara. Que letra maravilhosa. E então, você teve que se desdobrar pra fazer 3 vozes. Essa música eu faço back, aí tem um trecho que eu faço voz principal, mas são 4 vocalistas nessa música. Eu tive que... Bugou minha cabeça aqui se eu fazia voz ou... Aonde encaixar, né? Nossa. E ela ainda tem a gente faz um manifesto no final, assim, que é um textão, assim, corridão. Caramba, mano. Deixa parabéns. aí pra galera coragem ouvir. Também falar, porque tem essa cutucada aí. Aqui, né, na nossa região, isso aí é... Pra alguns não é mais do que uma cutucada, né? Mas não vamos falar muito aqui que a gente tá começando, senão a gente já, né? Se quiser, a gente pode cortar essa, eu faço uma outra mais leve. Não, fica tranquilo. Aqui é liberdade de expressão, mas a expressão positiva sempre, né? Obrigado, Carola. Valeu. Obrigado pela sua presença, por aceitar, por ser uma pessoa acessível. E é aquilo, seus 300 projetos, você pode vir aqui, a porta tá aberta para você vir aqui e jogar pro universo, viu? Fechou. Massa. Obrigado pela sua presença nesse programa. Ó, não esquece, ó, não te custa nada, cara, o seu like, você se inscrever e acionar o sininho. Não te custa nada, ó, é só um movimentinho assim e é um combustível que faz a gente sobreviver aqui disputando, né? Disputando a audiência com vários outros canais, vários conteúdos muito bacanas. Mas, ó, não esquece seu like, compartilha, leva aí pros seus colegas. Olha quem que eu trouxe aqui, pô. Se você, principalmente sua avó, vai gostar muito da parte que fala sobre botânica aqui. Quem gosta de música, então foi um assunto muito rico que eu acho que merece, viu? Fico no aguardo aí do seu like, da sua inscrição e aciona o sininho lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma próxima. Valeu.